Bem, sejam bem-vindos à nossa terceira live de aquecimento da Maratona Trabalhe com Massagem. Para quem não me conhece ainda, sou o professor Marcelo Dói, massoterapeuta há mais de 25 anos e eu ensino qualquer pessoa a dominar técnicas de massagem para atender com total confiança, sem medo e ter clientes satisfeitos, mesmo começando do zero. Estou aqui hoje para começar mais uma live para vocês e o tema da live de hoje é: não tenho faculdade, não tenho curso técnico, posso trabalhar com massagem? Então vamos estar discutindo sobre esse tema de hoje. Então, qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Quem já me acompanha há algum tempo já tem as respostas dessa pergunta, não é mesmo? O massoterapeuta Leandro Lance falando assim, sou formado em educação física e as aulas de anatomia e fisiologia me ajudam muito. Agora estou fazendo pós-graduação em traumatologia e ortopedia. Bacana. Quanto mais você estuda, sempre é melhor, gente. Nunca esqueçam disso, tá? A questão aqui é o seguinte, é que tem muita gente que não tem a informação e acaba desistindo, às vezes, de um sonho por causa de pessoas que falam na internet sem fundamento nenhum, entendeu? E a ideia nossa é justamente aqui passar as informações corretas, principalmente para aquelas pessoas que se encontraram na massoterapia, que desejam trabalhar com massagem. Tudo bem que as leis elas vão mudando de tempos em tempos, certo? Isso é um processo normal, natural de evolução. Em 1996, quando eu comecei, e eu já falei isso para vocês nas lives anteriores, vocês lembram que eu não tinha formação nenhuma. Inclusive, eu não tinha nem ensino médio completo. Olha só isso, eu não tinha nem ensino médio completo. E eu fui para o Japão trabalhar com massagem. E trabalhei com isso também no Brasil, mesmo sem ter o ensino médio completo. Porque quando eu voltei do Japão, como eu já tinha aquela experiência, já tinha prática, eu voltei para o Brasil, como eu falei para vocês, para terminar os meus estudos. Mas aí eu precisava de alguma coisa para ter uma rendinha, ganhar um dinheirinho ali, né? Lógico que para as contas maiores, meu pai me ajudava, mandava dinheiro do Japão, tanto que ele ficou lá justamente para que a gente pudesse aqui terminar os estudos com mais tranquilidade, né? Eu também atendia uns pacientes com a massagem, por quê? Porque eu queria ganhar um dinheirinho também. E isso foi em 1999, tá? E não existia ainda a regulamentação sobre a massoterapia, como não existe até hoje, tá? Lógico que, na verdade, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, existe uma lei que regulamenta a massoterapia, mas de 1961. E o órgão responsável por fiscalizar a massoterapia, ele nem existe mais. E hoje seria o equivalente à vigilância sanitária. Só que a vigilância sanitária atual, ela acaba tendo muito mais funções em relação ao que era antes. Então, ela não consegue dar conta de toda a demanda que existe no mercado, tá? Então ela precisa sim, lógico, que atender, fiscalizar, inspecionar, garantir que, né, você tenha um mínimo de biossegurança, de cuidados, de atenção, de sanidade mesmo, para que você possa atender os seus clientes com segurança. Tá? Essa é a função da vigilância sanitária. Às vezes a gente fica brigando muito com a vigilância sanitária, mas a gente tem que, na verdade, agradecer por ter um órgão fiscalizador nesse sentido. Porque já imaginou se você não tem nada que regulamenta isso ou que fiscaliza isso, e aí você vai comer num restaurante ali que abriu do nada, tá? E começa a usar alimentos estragados para dar para as pessoas só porque é mais barato. Olha só que coisa que pode acontecer. Então, quem é responsável por garantir esse tipo de ação e fechar esses estabelecimentos
É a vigilância sanitária. Ou alguém que começa a utilizar óleos essenciais vencidos, começa a não ter cuidados de higiene, fica utilizando e reutilizando materiais que podem ter risco de contaminação. Então, quem é responsável por garantir essa segurança para você que pode ser cliente de algum lugar, você vai comer no restaurante, você vai fazer algum procedimento estético, ou vai fazer alguma outra massagem, ou cortar o seu cabelo, o pessoal não esteriliza, ou uma podologia que não faz lá a esterilização, a limpeza correta dos equipamentos, pode contaminar outra pessoa. Então isso tudo acaba sendo função da vigilância sanitária. Às vezes a gente tem uma impressão errada, né, desses órgãos fiscalizadores. Por quê? Porque ali, às vezes acontece que o ser humano que está ali no comando aí no seu município, o cara não tem muita empatia, o cara não sabe conversar com as pessoas, e aí acaba passando essa má impressão, tá? Mas pode ter certeza que a função deles, a essência da existência deles é algo muito importante. Malu Bolo Eventos. Bom dia, mestre. Maria de Fátima, partir de Angola. Nossa Senhora, que coisa, né? Portugal, Japão, agora também a gente tem audiência aqui da Angola. Muito bem-vindo, tá? Muito prazer em estar te conhecendo. Wendel Sucesso. Tenho 4 cursos de massoterapia, mas não exerço. Wendel, por que você não exerce? O que está acontecendo para que você não consiga exercer a massoterapia, mesmo já tendo feito 4 cursos, tá? O que está faltando para você? Me conta aqui, por favor. Etanildo Silva, bom dia. Juliana, bom dia. Sônia Orata, valor do curso. Sônia, aquilo que eu já comentei com vocês, essas lives são de aquecimento, então eu quero entrar na cabeça de vocês e fazer com que vocês não esqueçam que semana que vem, dia 11, começa a Maratona Trabalhe com Massagem. E neste evento, tá, vão ter 3 aulas fantásticas para vocês que eu produzi com muito carinho. Vai ter conteúdo de oportunidade, vai ter conteúdo de surpresa, vai ter depoimentos mostrando o que é possível você conquistar ou não na sua vida com a massoterapia, vai ter também aula prática, vai ter tudo o que vocês precisam para se apaixonar ainda mais pela massagem, pela massoterapia. Eu falo ainda mais, por quê? Porque eu tenho certeza que quem está aqui comigo já é apaixonado pela massoterapia, não é verdade? Mas eu tenho certeza que vocês vão ter mais vontade ainda de começar a trabalhar imediatamente, tá ok? Então, lá no dia 15, no final do evento, eu apresento o meu curso e eu falo sobre todas essas questões, inclusive sobre os valores também, tá? Então, um pouquinho de paciência. Fui proibido de dar spoilers aqui, tá? Porque às vezes eu falo demais mesmo, mas eu estou me controlando para não estragar a surpresa para vocês, porque vai valer a pena. A Cris, ponto estética. Professor, já tenho curso, tenho minhas coisas, mas não consigo ter clientes. Pois é, essa é uma outra questão que acontece com muita gente, muita gente. E eu sempre digo assim, no começo, tá? No começo, nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos tornar conhecido. E uma forma da gente se tornar conhecido é a gente começar a fazer parcerias, tá? Fazer parcerias. E também oferecer uma degustação do nosso trabalho. Então, eu sempre falo isso aqui para todos os meus alunos. Se você está começando, não tem propaganda melhor do que você pegar uma pessoa, botar na sua maca e fazer a massagem nele, tá? Mostrar ali com o seu toque, mostrar o quanto você é bom e o quanto a massagem pode ajudar ele a melhorar as queixas dele. Então, depois que você fez isso, se ele não quiser mais fazer outra sessão, ou se não for para ele massagem, não tem problema, tá? Vai fazer em outro, até que você consiga montar a sua clientela. Então, isso é fundamental. Para que você consiga evoluir na carreira, a gente precisa, pelo menos ali,
ter uma paciência, tá? De 6 meses a 1 ano, que é para você formatar a sua clientela. As coisas não acontecem do dia para a noite, né? Eu mesmo aqui, como professor, eu dei aula nas faculdades, inclusive tenho alunos aqui, não é mesmo? Da Unopar, da Anhanguera, da Uniderp, dei aula em todas essas faculdades online, dei aulas presenciais também, Faculdade Positivo, em alguns outros cursos, né? Já acabei aparecendo por lá. E o que acontece? Para que a gente consiga entrar no mercado, consiga evoluir, como eu estou aqui fazendo com vocês, lives, para vender cursos online. Não estou aqui mentindo para vocês. Eu quero ajudar vocês, entrego conteúdo que vão poder alavancar aí os clientes de vocês, mas também tenho que ter essa consistência, tenho que ter a paciência, que as coisas não acontecem do dia para a noite. Eu tinha o meu perfil no Instagram, por exemplo, pessoal, e lá eu tinha 2, 3 mil seguidores, que eram os meus amigos, os meus alunos aqui da cidade, mas não era isso que eu queria. Por quê? Porque eu queria conquistar você que está aí desse lado, que quer trabalhar com massagem, mas está com dificuldade. Então, a gente abriu um novo Massoterapeuta Sucesso e começamos do zero. Em 2 anos, já estamos aí chegando na marca de 11 mil. Por quê? Porque constantemente a gente vem produzindo conteúdos, vem mostrando para vocês. Então, essa consistência é que vai fazer com que o seu trabalho evolua, prospere, fazer com que você conquiste cada vez mais clientes. E no começo é mais difícil, sempre é mais difícil. Mas, se você seguir um método, você vai ter uma aceleração desse processo. Que nem eu falo, eu sou massoterapeuta há mais de 25 anos, quase 26 anos. E o que aconteceu na minha carreira ao longo desse tempo? Eu passei por muitos altos e baixos. E aí eu falei assim para mim, ou, lógico, não foi eu que falei primeiro, né? As pessoas geralmente chegam pra gente e falam assim, Marcelo, você tá perdendo tempo, por que você não ensina as pessoas a fazer isso? Ah, mas online, não sei o que, aquelas objeções que todo mundo possui. Ah, a gente sempre fica, né, atrasando, sempre joga uma desculpa. Ah, é falta de tempo. Ah, não tenho dinheiro para isso. Ah, eu não sei fazer vídeos. Ah, eu tenho vergonha de aparecer. Porque por mais que pareça que eu fale bem aqui com vocês, é também um amadurecimento da evolução, tá? Não é porque eu já sempre soube assim. E até mesmo você aí, ó, pode ser crítico. Pega ali, 1 ano atrás, uma live minha e assista uma hoje, para você ver a diferença de como a gente fica muito mais solto. Mas eu te conto um segredo aqui. Um segredo que toda vez que eu vou começar uma live, eu tenho que respirar fundo, dar uma relaxada, meu coração bate mais forte, eu começo a falar, sinto um pouco falta de ar, e aí a minha mente vai trabalhando para eu conseguir me acomodar. E como que eu faço isso? Respirando. Respiração, tá? Então isso é fundamental. E aí eu vou puxando o ar, e aí a gente vai relaxando, e vai entrando no assunto, e aí vocês vão me perguntando, e aí a gente vai evoluindo no conteúdo, entendeu? Mas, para não fechar aqui a sua pergunta, a sua dúvida, o que eu sugiro você fazer de imediato? Você vai pegar e vai botar uma lista de nomes de pessoas que você acha interessante receber uma massagem gratuita sua. E vai começar a chamar essas pessoas para ir fazer. E aí você tem que fazer uma quantidade de nomes, tá? De uma maneira que tem ali pelo menos uns 20, 30 nomes. Por quê? Porque a ideia é você conseguir trabalhar com 10 clientes por mês. Então você vai atender esses 10, depois no mês seguinte você vai chamar mais esses 10 e vai continuar fazendo a sua divulgação e recebendo os outros clientes que vão vindo, né, por suas publicações, por sua divulgação de modo geral. Mas esses 10 você vai convidar e vai oferecer gratuitamente. Ou você vai pegar, né, dentro desses 10, vai pegar alguém que já é cliente seu,
Por mais que às vezes você esteja começando, você tem um ou dois, fala assim, ó, você não quer indicar a massagem para eu aplicar em algum conhecido seu que você acredita que está precisando de massagem e que a minha massagem vai ajudar ele a melhorar a dor dele, para a gente poder divulgar aqui mais o meu trabalho? Se você conseguir fazer isso, eu te dou uma cortesia a mais de brinde. Então, como você está começando mesmo, você tem bastante tempo ocioso, começa a atender o povo assim. Então, esses clientes iniciais, eles vão te tornar a sua ponte para o futuro. Eles vão se tornar seu amigo, seu confidente, seu parceiro nessa empreitada. Então você tem que fazer isso, porque aí eles vão se sentir muito mais valiosos para você. E quando eles se sentem valorizados, né, você fortalece esse elo de ligação, né, essa fidelização. Tá? Então ele percebe que ele te ajuda e você agradece ele, oferecendo mais para ele, atendendo bem ele. Então eu tenho clientes até hoje que eu não consigo falar não. Por mais que eu esteja lotado de coisas para fazer, eu vou atender ele. Por quê? Porque eu devo muito a ele. Ele me ajudou lá no começo. E eu quero que você conquiste essa relação também com os poucos clientes que você tem agora aí, neste momento, para que ele te ajude a crescer na carreira. E chegar lá na frente, ele fala assim, nossa, Marcelo. Agora, o que você não pode fazer é esquecer dele. Ele sempre tem que caminhar com você. Você nunca pode deixar de dar atenção para ele. Por quê? Porque ele é que esteve lá do seu lado no momento que você mais precisou. Então, essas coisas que a gente vai fazendo com que a gente cresça com consistência, tá? E vai chamando 10 a 10. E faça isso por pelo menos 6 meses. Ou seja, depois de 6 meses você vai ter atendido, divulgado o seu trabalho de uma maneira concreta para pelo menos 60 pessoas. E pode ter certeza que se o seu trabalho for bom, se sua mão for boa, se você realmente tem técnica, isso vai gerar resultado, tá? Vai gerar resultado. Mari Carla 7, bom dia, não trabalho, mas gostaria de aprender. Muito bem, seja muito bem-vinda, vai ser um prazer. Eu falo aqui justamente para essas pessoas. Por quê? Lembrando de novo, eu sou massoterapeuta há mais de 25 anos, ensino qualquer pessoa a dominar técnicas de massagem para ter total confiança nos seus atendimentos, sem medo, tá? E conseguir ter cliente satisfeito, mesmo começando do zero. Então, vai me acompanhando. Qualquer dúvida que você tiver, Mari, pode estar perguntando aqui, tá? O Wendel falando que é da educação física, muito bem. Tenho muitos alunos de educação física, porque você consegue agregar muito, né? Você aliviar a dor de um aluno, se você é personal, para você dar aquele atendimento diferenciado aí pro seu aluno, você fideliza ele. O cara vai falar assim, eu vou no personal que sabe fazer uma massagem no final, ou eu vou no personal que malemar faz um alongamento, né? E aí? E que consegue aliviar minha dor, que faz com que eu não perca treino por causa de dores musculares, né? Então isso é muito bacana, vai agregar muito aí no seu dia a dia, tá? Clínica Rezan, bom dia, primeira vez aqui, bom dia. Elisiete, bom dia. Muito bem, a galera entrando, já estamos aqui com 57 pessoas. Por favor, gente, eu sempre esqueço de falar isso. Por favor, compartilhem aqui a live para vocês em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram de vocês, se vocês possuem amigos, colegas massoterapeutas que possam estar interessados em atender com mais confiança, em dominar técnicas de massagem. Então, isso ajuda muito aqui o meu trabalho e eu vou ficar muito feliz com isso, tá? Eu sempre esqueço de perguntar e também de pedir isso para vocês, tá? E estamos aqui, batendo 65, 66 pessoas. Então, vamos dar um print aqui, o joia, compartilhar esse print aqui nos stories de vocês. Marca lá o meu nome, Massoterapeuta Sucesso, para que a gente consiga chegar também em mais pessoas, atingir, né, conseguir transformar aí pessoas que
estão lá insatisfeitos no emprego dele, que não estão curtindo a vida, que estão tendo um peso, um fardo ali e que precisam de alguma forma ter uma luz na vida deles, um caminho a seguir com mais satisfação, com mais reconhecimento, com mais valorização, né? Uma coisa que me chamou muita atenção é justamente isso, é que quando a gente conversa com os alunos do curso, que já fizeram curso comigo, eu vou perguntar como é que você está. Eu falo, todos eles sem exceção, não tem preço que pague, não tem dinheiro que pague, né, a declaração, o fato deles melhorarem a dor deles, saírem felizes, tá? Então, eles valorizam demais o trabalho mesmo. Isso é algo assim que realmente faz com que a gente fique muito feliz, muito satisfeito com o nosso trabalho. Bom dia, Adriana, bom dia a todos. Cecília entrando, Cibele _Nóbrega. Professor, tenho uma dúvida em relação à lavagem de toalhas e lençóis. Se é obrigatório levar para uma lavanderia e ter tipo um recibo comprovando a lavagem e a esterilização? Uma boa pergunta, tá, Cibele? Na verdade, assim, você não precisa mandar para a lavanderia. Você pode lavar na sua própria casa. Não tem problema nenhum em relação a isso, tá? Ainda mais de acordo com a nossa evolução na carreira, tá? Mas conforme você vai atendendo mais clientes, você vai tendo uma demanda maior, tá? Você tem duas opções. Ou você aumenta o estoque do seu enxoval, que aí você não precisa ficar lavando de uma maneira muito corrida, tá? E você consegue atender bem os seus clientes, ou você contrata uma empresa terceirizada. E aí entra um detalhe importante. Você vai precisar ter a nota fiscal. Se vier algum fiscal da vigilância questionar a respeito de qual empresa que você vai usar para lavanderia, aí essa lavanderia precisa ter o certificado também de alvará de liberação de trabalho pela vigilância sanitária. Então, se a empresa que você contratar, ela não for, né, ela não tiver sido inspecionada e liberada pela vigilância, você vai ter problema também e o seu alvará também vai ser retido, tá? Então, tem que só tomar cuidado em relação a isso. Então, se você for contratar uma lavanderia, essa lavanderia tem que estar dentro das normas, tem que estar dentro da lei também. Então, você tem que só ter essas garantias. Pessoal, vocês estão tudo ok, está tudo dentro da norma, tem o alvará, preciso desse alvará aqui, tá? Uma cópia, porque se alguém vier aqui me fiscalizar, eu preciso mostrar, porque senão eu também vou sofrer multa, vou sofrer sanções em relação a isso. Agora, você pode lavar sozinho na sua casa ou no próprio espaço de trabalho, desde que tenha um lugar para você estender e tudo mais, tá? Não é obrigatório ter uma lavanderia. Miralva Coitê, de Bahia, que bacana, seja muito bem-vinda. Primeira vez, Miralva, eu não vi você antes aqui não. A Cibele é de Campina Grande, na Paraíba, olha só, bem longe. Eu morei aí perto, né? Não muito perto, mas morei ali em Petrolina, Juazeiro, né? Cássia Caruso, bom dia. Juliana, mora em Santa Catarina. Santa Catarina também tem muita gente, né, gente? Que bom. Leandro Benaglia, eu tenho medo de não alcançar o objetivo e não agradar. Olha só que interessante. Essa é uma objeção muito comum também. Por quê? Porque a gente acredita que a massoterapia tem relação com a saúde. E se tem relação com a saúde, ela é algo muito sério e que a gente tem que dar essa seriedade. Mas eu te garanto que com o método certo, tá? Com o método certo, você consegue alcançar o objetivo do seu cliente, tá? E você vai deixá-lo satisfeito. É isso que eu prometo aqui. Qualquer pessoa, eu ensino a dominar técnicas de massagem para atender com total confiança, sem medo e ter clientes satisfeitos.
tá ok? Quando a gente fala em resultado, a gente tem que só tomar cuidado. Por quê? Porque resultado é relativo. A gente tem que entender que muitas vezes, para ter o resultado final, para ter uma cura, eu não dependo só do meu trabalho, dependo também da outra parte. Então, por isso que a gente fala que ele tem que ficar satisfeito, ele tem que entender que você fez o que era possível fazer naquele momento, ou seja, que você fez tudo o que era possível fazer naquele momento. Porque se você passasse daquele limite de ação, você poderia prejudicar mais a saúde dele, você não iria resolver nada mais, iria só gastar dinheiro dele. Então, quando ele percebe essa honestidade sua, ele fica satisfeito, tá? E ele tem que começar a compreender que ele precisa fazer a parte dele. Mas isso tudo é questão de compreender melhor como que funciona o atendimento ou aprender de uma maneira mais clara uma sequência de trabalho, tá? E aí é que hoje em dia a gente facilita no passo a passo, né? Antigamente as pessoas iam contando, falando, ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo, e hoje em dia a questão da metodificação, de você desenvolver um passo a passo para facilitar o aprendizado das pessoas, tem feito toda a diferença, tá ok? Juliana, Herdit, muito bom te conhecer e aprender mais sobre massoterapia. Juliana, você está a primeira vez aqui ou não? Leandro, medo de não agradar ou não alcançar o objetivo. Pois é, entendeu, Leandro? Consegui te explicar um pouquinho? Miralva, bom dia, você é de Coité, Bahia. Coité fica no interior ou fica mais no litoral? A Denise Santos, bom dia. Diana de Almeida, professor, tem uma doença, quem tem doença gota, qual a massagem mais indicada? A gota, ela surge em função do acúmulo de ácido úrico, certo? E quem tem a doença da gota precisa entender que ela não pode tomar cerveja, que ela não pode comer muita carne e que ela tem que fazer atividade física. Então tem que começar a ter bons hábitos alimentares e de atividade física, tá? Fora isso, tá? Dentro da questão da massagem em si, a gente sempre acaba indicando o quê? A reflexologia podal é o que vai mais ajudar por causa do próprio inchaço, por causa da própria mobilização que a gente vai fazer em todo o tornozelo, que é a articulação que acaba acumulando maior depósito de cristais de urato. Por isso que fica, quando você vai mexer o tornozelo, fica parecendo que você está raspando um osso no outro, sabe? Fica aquele... Então, você vai trabalhando isso para que esses resíduos metabólicos sejam reabsorvidos pela circulação sanguínea. Então, o escaldapés quente e frio, o contraste, também ajuda muito a melhorar a doença da gota, tá? Sulemita Assunção da Silva, sim. Maria Solange, me apaixonei. Com certeza apaixonado. Quem é cardíaco pode receber ventosa terapia? Sim, nenhum problema em relação a isso. Adriana falando assim, apaixonado é pouco. Amando, encantada, totalmente entregue. E não me vejo fazendo outra coisa. Muito bem, Adriana, muito bem. Vamos lá, pessoal. Compartilhe aí com seus amigos, colegas, massoterapeutas, grupos de WhatsApp, grupos do Telegram, tá? Que você me ajuda aqui, né, no meu trabalho, por favor. E também tira o print, tá? E posta lá no stories de vocês, tá ok? Então, para que a gente não deixe fugir do tema, não tenho faculdade, não tenho curso técnico, posso trabalhar com massagem? Como eu disse para vocês, de acordo com a regulamentação que existe, ela é muito precária, tá? Qualquer advogado consegue derrubar ela se vocês receberem alguma intimação, algum problema. E vocês podem me chamar aqui no Insta também para ajudar vocês nesses casos, tá? Mas a questão é que existe um novo projeto de lei visando a regulamentação da profissão. Tem um novo projeto de lei que visa a regulamentação
da massoterapia. Mas esse projeto, ele ainda está lá no Senado e tem que passar por muitas instâncias até chegar lá no presidente da República para ser aprovado. Isso vai demorar, no mínimo ainda, uma década para mais. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe que todo o processo, né, é realmente muito lento, muito burocrático, e a gente tem que ter essa paciência. A questão é que, no momento, através de cursos livres, você pode sim começar a trabalhar como massoterapeuta, tá? Na sua essência, massagista e massoterapeuta são duas palavras que são sinônimos. Antigamente, não se conhecia o termo massoterapeuta, então todo mundo era massagista, tá? Mas como, né, por uma questão cultural, a massagista começou a ser associada à prostituição, tem a relação com a atividade de sexos, né? O pessoal que trabalhava com massagem terapêutica, questão de saúde, acabou conseguindo criar um termo novo, massoterapia, para justamente diferenciar de massagista, de massagem, tá? Apesar da gente usar o termo naturalmente, né, quando você trabalha na área. E as pessoas têm evoluído muito nesse aspecto também, então, graças a Deus, tem respeitado mais. Mas existe isso. Então, quem trabalha com massagem terapêutica, tá? Com massagem que tem uma função de promover saúde, você tem que utilizar o termo massoterapia, você tem que se classificar como massoterapeuta, independente de você ter começado com curso livre. Tem muita gente que fala de maneira equivocada que se você não tem curso técnico, você não pode ser chamado de massoterapeuta e você é apenas um massagista. E isso, ó, eu afirmo aqui para vocês, é errado, é mentira, tá? Massagista e massoterapeuta são sinônimos. Então, se você é massagista, você também pode ser considerado massoterapeuta. E por que que eu sempre oriento os meus alunos a se considerarem como massoterapeutas? Porque isso traz mais profissionalismo ao seu trabalho. E é justamente para separar da questão da massagista que não quer trabalhar com saúde, quer fazer outra coisa. E tudo bem, tá? Essa profissão existe há milhares e séculos de vida, da nossa vida. Então, a história mostra isso, não tem problema, tá? Quem somos nós para julgar quem quer fazer isso? Mas se você não quer fazer isso, e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, né, você quer trabalhar com massagem para fins terapêuticos, para fins de promover saúde, para ajudar as pessoas, então você precisa se considerar não um massagista, mas sim um massoterapeuta, independente se você tem faculdade ou curso técnico, independente se você tem faculdade ou curso técnico. Então, eu repito isso, falo 1000 vezes. Por quê? Porque, apesar de tudo, as pessoas ainda me perguntam a respeito disso. As pessoas ainda têm dúvidas em relação a isso, tá? E eu fico muito chateado com isso, porque tem muita gente que tá aí na internet falando coisa errada, falando mentira, falando besteira em relação a esse assunto. Eu sei que vai ter um momento em que essa profissão vai se regulamentar e aí vai ter alguns critérios, sim, para que você se torne um massoterapeuta. Mas até que lá aconteça, isso não é verdade. Agora, independente disso, também, né, eu quero dar a minha opinião em relação à formação de vocês. Será que só um curso livre é o suficiente para você se tornar um bom massoterapeuta? Você começar a atender sem medo, com total confiança, mesmo começando do zero? Lógico que não. Você precisa estudar, você precisa se dedicar. Como toda profissão, exige de você a sua parte. Você tem que dar a sua contribuição. Qual que é a diferença? Que quando você trabalha com paixão, com amor, com dedicação, com vontade, você não trabalha, você se diverte, tá?
você evolui como ser humano. É isso que eu sempre falo para as pessoas. E aí, aquilo que parece chato fica legal. Fica legal. E então, é prazeroso você estudar um corpo humano e você chega para mim e fala assim: "Nossa, professor, quer dizer que é por isso que quando a gente aperta aquele pontinho, a pessoa melhora aquela dor? Ou é por isso que quando eu faço determinado movimento, eu pioro a dor dele?" É mágico isso, tá? E isso, esse conhecimento, tá? Esse raciocínio, ninguém vai conseguir tirar isso mais de você. Só que lógico que você desenvolver esse pensamento em algo que você gosta, em algo que você tem afinidade, em algo que você tem prazer em trabalhar, é muito mais fácil do que eu mandar você fazer um programa, por exemplo, no computador, um sistema, porque eu acredito que a maioria que trabalha com terapia manual, com massagem, não gosta muito de computador, não é verdade? E aí tem muitas dificuldades, né? Para formatar, ainda mais se for algo mais técnico. Eu mesmo também não sei. Sofro aqui um monte para fazer live, para fazer gravação, aqui equipamento, microfone, som, áudio. Nossa, é uma loucura. E eu sou igual vocês. Por quê? Porque eu gosto de massagem. Então, a gente tem as mesmas afinidades. Não achem que só porque eu sou professor, tá? Eu sou diferente de vocês. Não sou. Tenho os mesmos problemas. Tenho 2 crianças pequenas, atraso sempre para estar começando as lives, tenho que ajudar a fazer elas dormir. Sou um pai que gosta de ser participativo. Então tenho as mesmas dificuldades de todo mundo. Isso acontece, tá? Então, que vocês não saiam da cabeça de vocês mais pensando que não podem começar. Mas que também entendam que para evoluírem na carreira vão precisar de algo mais. Vão precisar se aprofundar, vão precisar... E vocês vão fazer isso com naturalidade. Vai ser algo muito mais prazeroso, tá? Vai ser algo muito mais prazeroso. Eu tenho certeza disso, tá? Eu tenho, mas são cursos livres, entendi. O Val Underline Cosméticos 2021 pergunta aqui, ó, independente de ser curso livre ou técnico, qual que é a diferença? Aquilo que eu tô falando, curso livre, ele pode ser um curso de final de semana, Val Underline Cosméticos. Eu não sei se outras pessoas têm essa dúvida, por isso que eu tô respondendo essa pergunta, tá? Então, um curso livre é como se tivesse aqui, ó, eu dou um curso livre de massagem shiatsu. Para que você consiga aprender a sequência, eu preciso de 2 finais de semana, por exemplo, num presencial ou num online que eu tenho lá de 60 horas para vocês. Esse é um curso livre de massagem shiatsu. Eu vou ensinar, né, toda a teoria do técnica, eu vou ensinar o passo a passo para você aprender uma sequência e vou te dar dicas de posturas, de manobras, de pontos para você ter mais resultados. Então, esse é um curso livre que você faz de uma técnica, você vai se dedicar, você vai praticar, você vai memorizar a sequência, vai começar a atender e começar a cobrar pelos seus atendimentos. Então, esse é o processo normal para você entrar dentro da massoterapia e hoje e se tornar um profissional. Né? Então, você pode fazer um curso mais completo, que nem existe o Massoterapeuta de Sucesso, o meu curso, mas você pode ir lá e fazer um curso livre só de uma única técnica também. Já a diferença do curso técnico é que ele é um curso equivalente ao ensino médio na regulamentação brasileira. E ele vai te dar um certificado, um diploma de técnico em massoterapia numa carga horária de 1.200 horas. Então, ele demora 2 anos para que você possa se formar. Lógico que o conteúdo que você vai aprender nesse curso técnico, ele é muito enriquecedor.
Mas eu falo para as pessoas, fazer faculdade ou fazer curso técnico é uma boa opção para quem é novo. Você tem 16 anos, tem 17 anos, tá? Faça um curso técnico. Você tem 19 anos, 18 anos, faça uma faculdade de massoterapia. Se você já descobriu logo cedo que você quer se tornar um massoterapeuta. Mas agora, você está lá com 40, 50 anos, está na dúvida se realmente massoterapia é ou não para você. Faça um curso livre, comece, experimente através de um curso livre. Será que realmente eu tenho afinidade, eu amo, eu vou gostar, eu vou conseguir ser um bom massoterapeuta? Começa com um curso livre, vai aos pouquinhos, e aí você vai perceber que depois de 1, 2, 3 anos, você já estudou muito mais do que um curso técnico ofereceu para você. E olha, eu te garanto que se você não fizer isso, o mercado vai te engolir. O mercado vai te engolir. As pessoas vão te passar. Você não vai ter clientes. E aí, algumas pessoas que estão aqui falam para mim, eu já fiz tudo isso, já estudo, divulgo, não sei lá, não tenho clientes. Mas então você tem que parar para pensar. O que está acontecendo de errado comigo? Será que sou eu? Será que eu estou fazendo certo? Vamos conversar. E aí você precisa de ajuda. E é para isso que eu estou aqui. Me manda um direct. Vamos tentar fazer um diagnóstico de onde você está errando, tá? E é por isso que você precisa ter alguém que te ajude. Você precisa de ter alguém mais experiente para te ajudar. E nem que seja para, no final das contas, chegar à conclusão e falar assim, massoterapia não é para você. Infelizmente, siga o seu caminho. Aproveite. Nunca é tarde para você nem desistir da massoterapia e nem para começar na massoterapia. Desde que você tenha entendido que é, sim, né, o seu caminho, aquilo que você gosta de fazer. Tá? Isso é importantíssimo a gente ter essa noção. Silene Silva, massoterapeuta. A massagem tântrica, ela é terapêutica ou não? Ela é, de certo modo, terapêutico, mas com outro objetivo. E para justamente se prevenir de assédio sexual, eu, particularmente, gosto de separar da questão da massoterapia, da massagem terapêutica, tá? Eu sei que tem muita gente que trabalha com isso, eu sei que tem muita gente que gosta disso e a gente respeita. Porém, para que você consiga ter uma maior prevenção em relação ao assédio, é melhor você separar isso, tá? Agora, se você quiser trabalhar com massagem tântrica específica, você pode se formar, buscar esses cursos, tá? Tem cursos online, tem cursos presenciais que vão poder te ajudar nesse sentido, tudo bem? Mas, na minha opinião, ela tem que ser separada da massagens para fins terapêuticos, para fins de saúde, tá? Tudo bem que quando você melhora a relação sexual, quando você melhora a relação amorosa com seu parceiro, você ganha um equilíbrio emocional por trás também. A gente não pode, tá, renegar isso. Mas, infelizmente, na nossa cultura, isso acaba prejudicando muito a nossa carreira. E você acaba ficando exposto a uma situação que é muito desagradável, tá? É muito desagradável. Então, não vale a pena. É mais por uma questão de custo-benefício, de analisar o custo-benefício da situação. Será que é melhor isso ou aquilo, entendeu? Então, entendendo isso, vale a pena a gente separar, tá? MR, suas lives são de uma importância. Estudo de todo lado. Isso mesmo. Tati, bom dia. Joia. Muito bem. Amo massagem relaxante. Maura Santos, underline estética bem-estar. Professor, o que acha daqueles aparelhos para massagem de shiatsu nos pés? Shiatsu nos pés? Bom, aqueles que ficam... Mas, na verdade, aqueles aparelhos, eles são vibratórios que vão estimular os pontos dos pés. Mas não seria shiatsu nos pés, né? Seria mais, assim, uma reflexologia nos pés, não é mesmo? Porque ele vai estimular os pontos da reflexologia podal, entendeu? Eu acho que eles ajudam, mas eles não fazem milagres. Não mais do que a sua mão é capaz, tá? Então, tenha consciência de que a sua mão
é a sua principal ferramenta de trabalho. Maria Rosilene Souza Silva Sousada. Você é maravilhoso. Professor, obrigado pela atenção. Eu que agradeço o carinho, tá? Nome muito comprido aqui na rede social. Pode diminuir esse nome aí, Maria? Coloca nome, sobrenome, no máximo um terceiro nome. Fica mais fácil da gente te localizar. Tati Fugito, sou muito fã desse prof. Eu que sou sua fã, porque o que você fez e evoluiu na carreira não tem igual, tá? Fiz 3 meses de um curso livre. Legal, muito bem. PJ João Gomes, P. João Gomes, para atuar como profissional, é obrigatório técnico ou pode ser livres e profissionalizantes? Aquilo que eu já respondi aqui. Espero que, nessa altura do campeonato, você tenha entendido. Não é obrigatório você fazer um curso técnico. Não é obrigatório você fazer uma faculdade, tá? É opcional, é interessante, é importante, é válido, vai te ajudar bastante, mas não é obrigatório. Você pode começar a trabalhar com massagem mesmo através de cursos livres, tá? Agora, um detalhe aqui importante, então. Como que eu escolho quais cursos livres aplicar? Esse é um outro tema de outra live que a gente vai fazer ainda aí, tá? Mas só para dar uma orientação para vocês. Pesquisem o professor que vai dar a aula, pesquisem a carga horária desse curso, o conteúdo programático, tá? E verifiquem o currículo do professor. Hoje, no Brasil, se você quiser um professor que tenha um mínimo de respaldo, ele tem que ter um perfil adequado de acordo com o que ele pretende ensinar. E o que eu digo é o seguinte, tem uma frase de um professor, do meu mestre, aqui de Londrina, da faculdade de fisioterapia, inclusive, que ele falava assim, para você poder ser um bom professor, o que você precisa? Você precisa nada mais, nada menos do que ter histórias para contar. A partir do momento em que você consegue falar de um assunto e associar uma história da sua vida que justifique, que fundamente essa prática, esse ensinamento, aí é porque você já tem uma carreira que te permite ensinar as pessoas. Isso é um processo natural de evolução daqueles que gostam de ensinar para as pessoas. A gente fala assim, professor, né? Vocês falam para mim, você tem muita paciência, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas não é que eu tenho paciência. É porque eu gosto disso. Você acha que às vezes eu não fico irritado com algumas perguntas? Que eu não fico indignado com alguns comentários? Eu falava assim, meu Deus do céu, eu já falei 1000 vezes, mas ele não entendeu. Não, mas respira fundo, vamos lá. Por quê? Porque a minha função é ensinar. E eu, do fundo do meu coração, apesar das vezes ficar preocupado, ficar indignado, ficar, irritado, eu sei e eu fico, no fundo, mais feliz quando a pessoa me pergunta, porque eu sei, porque ele está me dando a oportunidade de ensinar o correto para ele. Agora, se ele fica com o pensamento dele lá, que nem aqui, ó, o João Gomes perguntou, eu acho que ele já escutou na live, mas, por exemplo, se ele não tivesse escutado, entrou depois, e ele não perguntasse, ele ia ficar com essa dúvida e ele não ia me dar a oportunidade para ele de explicar para ele que não é obrigatório, de que eu posso trabalhar com massagem a partir de cursos livres. Eu tenho que ter um critério para qual curso livre eu vou fazer? Sim, tem que ter um critério, porque não é qualquer curso livre que vai te dar o passo a passo correto, o método correto, que vai fazer com que você consiga atender com confiança, que vai fazer com que você tenha clientes satisfeitos. Ainda mais se você está começando do zero. Então isso tudo faz diferença. É isso que você tem que ter na sua mente. Então, apesar de tudo, aquilo que eu disse para vocês, eu prefiro que vocês me façam perguntas qualquer, por mais que pareçam bobas. Por quê? Porque aí você me dá a oportunidade de te corrigir ou
de te dar um joinha, uns parabéns que você está no caminho certo. Entendeu? Sempre pensem nisso. iPaus, esse de 3 meses, de drenagem, fiz outro online de chiatos, em épocas diferentes. Tenho 55 anos. Que legal, Suzy. E você já atua há muito mais. Há quanto tempo que você atua? Porque eu acho que eu perdi essa informação sua, viu, Suzy? Etanite Silva, eu fiz um curso livre, foi uma semana na teoria e na prática. E me sinto segura, mais conhecimento sempre. E bem-vindo, estou sempre acompanhando o professor. E vou fazer esse curso com ele porque é Mara. Legal, muito bem-vinda, vai ser um prazer ter você como aluna. Eu acho que a junção do online com o presencial, ela é maravilhosa, tá? O que eu fico mais feliz do online é que eu tenho oportunidades que nem, por exemplo, de chegar numa pessoa lá no Japão, de chegar uma pessoa lá na Angola, que tinha aqui uma aluna da Angola, que me mandou uma mensagem esses dias, a Malu, alguma coisa assim, que tem a oportunidade de chegar em pessoa em Portugal, que eles não teriam condições de me conhecer ou de aproveitar de tudo que eu posso ajudar vocês a melhorarem ou a evoluírem, pelo menos é o que eu tento, tá? Na massoterapia. Toda essa minha contribuição. Eu tive a felicidade, em outras épocas, que não era pandemia, por exemplo, de estar indo no Japão, de estar indo para a Espanha, de estar indo para os Estados Unidos, fazer cursos, expandir a minha mente, né? Entender como funciona em outras culturas e adaptar isso para o Brasil. Então, isso é algo que não tem preço. Mas o fato de o online ter evoluído tanto, a ponto de que eu consigo chegar na África, no Japão, em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, é algo assim que é fantástico. E aí, sem falar em outros países, mas, por exemplo, será que uma pessoa... Eu moro aqui em Londrina, no Paraná. E será que uma pessoa, uma aluna minha, que mora lá em Roraima, outra que mora lá em... que nem aqui, ó, Bahia, Paraíba, né, Campina Grande... Então, será que você teria condições de estar vindo até aqui a minha cidade de Londrina para estar fazendo um curso comigo? Adriana, de Fortaleza. Pessoal de Recife, tem muita gente de Recife. Então ficaria muito longe, inviável. Mas não, através do online, agora você tem a oportunidade de estar tendo essa possibilidade de assistir uma aula com alguém que você considera um professor que vai poder te ajudar. É isso que eu espero de vocês aqui. Que vocês estejam comigo se vocês acreditam que eu posso agregar algum valor em vocês. Se eu posso ajudar vocês a evoluírem em algum mínimo aspecto possível, tá? Porque se não for o caso, não tem por que você estar aqui comigo, tá? Não tem por quê. Nice.almeida.378. Tenho 58 anos, mas amo essa profissão. Dá tempo de eu fazer este curso? Sou de São Paulo, capital. Lógico que dá, Nice, vai ter muito tempo ainda. Tá? Semana que vem, depois da aula 3 da maratona Trabalhe com Massagem, se você não fez seu cadastro ainda, faça lá. Tem um link na minha bios para você fazer esse cadastro, tá? E aí você vai receber todas as informações, tá ok? Qualquer dúvida, não conseguiu fazer o cadastro, me manda um direct que eu te ajudo lá, tá? Almeida.romissão. Eu faço curso técnico e tenho 50 anos, mas está sendo muito bom. Tem muito conteúdo, muita coisa para aprender. É verdade, não é mentira isso. E ainda mais assim, hoje em dia você tem escolas mais tradicionais em relação a isso, como por exemplo o Senac no Brasil, que conseguem te dar essa profissionalização de uma maneira muito sólida, muito firme. Lógico que nem todos os professores são bons. E eu também não sou bom em tudo, tá? A gente sempre tem algo que a gente precisa melhorar. E é isso, né? Você vai sempre buscando a evolução, buscando mais conteúdo, mais informações. E isso não tem preço, não tem valor que pague tudo isso. Porque a sua cabeça, tá? Ela vai armazenar essas informações para que você chegue lá na maca do seu cliente, consiga oferecer um melhor tratamento, deixá-lo satisfeito, entendeu? Diana Santos, qual é o valor do curso completo?
Diana, eu já falei com você, vou falar de novo. Aguarde até semana que vem, depois da aula 3, tá ok? Eu vou passar tudo isso para vocês. Atendi uma cliente com insônia, ela dormiu. Pena que eu ainda não tenho a maca. Tem que pensar nisso também, tá? Eu tenho muita afinidade com a massoterapia. Qual faculdade você me recomenda? Shirlene, se você quer fazer uma faculdade, existem duas no Brasil. Uma em Curitiba, tá? Que tem graduação em massoterapia, e a outra em São Paulo. Então, se você não mora nessas cidades, eu recomendo você fazer um curso técnico de massoterapia, que aí você encontra com mais frequência em outras cidades. Mas faculdade, graduação em massoterapia, que eu conheço hoje, você só tem em Curitiba e São Paulo, tá? Se você for dessas cidades, me dá um alô, que aí eu indico. Curitiba é federal, é curso gratuito, inclusive, federal lá de Curitiba, tá? E em São Paulo é a EBRAMEC, Escola Brasileira de Medicina Chinesa. A EBRAMEC, eles têm hoje graduação em massoterapia. Inclusive lá também tem graduação em acupuntura, para quem deseja, tá? O JLS Terapias 12. Sou suspeito de falar, mas o massoterapeuta me ajudou muito. Hoje dou aula em curso livre. Olha só, que bacana. É evoluir e ganhar dinheiro na massoterapia, não é verdade? Parabéns, viu? Dani_Railan. Eu tenho 23 anos e tenho forte apreço pela massoterapia. E eu super tenho um ótimo domínio do mesmo professor. Nota 1000, parabéns. Eu que agradeço, viu, Dani? O pessoal tá entrando. A Ana, prof, espero que você responda a minha pergunta. Infelizmente, devo começar uma massagem e tenho que sair. Ana, qual que foi sua pergunta? Eu acho que eu passei e acabei não vendo a sua pergunta, Ana. Depois você me manda direto para mim. A Ana mora na Itália e ela é minha aluna do curso da turma 3 ou 4, se eu não me engano, tá? Então por isso que eu tenho um pouco mais de intimidade com ela. Me manda lá no direct ou me manda no WhatsApp mesmo, tá? O pessoal tá aqui perguntando a respeito do curso, aquilo que eu falei para vocês, aguarde até semana que vem. Já fizeram o seu cadastro, tá? Lá na semana, na maratona Trabalhe com Massagem, na semana que vem, 11 a 15 de julho, e no dia 15 a gente vai trabalhar a respeito disso, tá? Falando sobre o curso completo. Vou te apresentar o curso. A Giane.correia.372. Quantas técnicas de massagem o professor vai nos passar? 5 técnicas de massagem. Tá ok? Qual é o mínimo da carga horária que devemos procurar no curso livre? Tudo depende da técnica, né? Hoje em dia, sim, uma técnica você não consegue passar ela com menos de 20 horas aulas, tá? 20 horas aulas. Então tem que pensar nisso. O mínimo seria isso. Quanto mais, melhor. Lógico que não pode encher linguiça, né? Não tem, às vezes, por necessidade disso. Mas, né, em torno de 20 a 40, 60 horas por curso é interessante. E você aí vai somando. Conforme a técnica que você vai aprendendo, você vai somando carga horária de certificados, que no final vai dar uma carga horária ali, que para você ser ali um massoterapeuta que vai ter condições de chegar na prefeitura e solicitar o seu alvará de autônomo para trabalhar como prestador de serviços de massagem, você vai ter que ter pelo menos umas 100 horas de cursos livres, tá ok? A Geni Leite Amaral. Este curso que você vai dar é de quanto tempo? Eu tenho 62 anos e já atuo na área. Esse curso é de acesso de 1 ano, tá? E ele tem 5 técnicas para você estar aprendendo, tá bom? Isso, muito bem. A Adriana me ajudando aqui, né, Adriana? Para variar. Massoterapia Underline Home Spa. Curso livre da minha cidade, o básico puxado para a área da estética, drenagem linfática. Tenho que fazer mesmo assim para ter um pouco mais de segurança. Mas massoterapia de fato ainda não tem. Então, por isso, tá vendo? Ó, tem cidades que nem da Massoterapia Underline Home Underline Spa que não tem o curso livre de massoterapia. Então, você tem que buscar no online. É a oportunidade que você vai ter de completar a sua formação,
tá? Para poder ter o quê? Para dominar técnicas de massagem, para conseguir atender com total confiança, para não ter medo de piorar a dor do seu cliente, mesmo se você está começando agora, começando do zero, tá ok? Isso, fica disponível lá durante um ano. Muito bem, muito bem. Martins Jussara. Tenho 64 anos, atuo há 30 anos, estou sempre procurando atualizações. Terminei há 2 anos o curso de massoterapia que foi reconhecido pelo MEC através da Faculdade de Brasília. Estou adorando as suas. Essa é uma outra questão importante, tá? Acho que é Jussara, né? O reconhecimento pelo MEC é algo muito bom, tá? Significa o quê? Você ter um curso reconhecido pelo MEC. Significa que o MEC é Ministério da Educação. MEC, Ministério da Educação. Significa que esse curso, ele está conforme as leis. Então, ele tem uma introdução, ele tem um meio, ele ensina uma sequência tal, mas ele não necessariamente te garante que o conteúdo é bom. Felizmente, eu conheço esse curso que você está me falando e eu sei que ele é bom. Então, por isso que vale a pena você fazer isso também. Agora, o que eu te digo é o seguinte, é que não necessariamente um curso livre precisa ser reconhecido pelo MEC. O que influencia você ter um curso reconhecido pelo MEC? Hoje, influencia na questão de valores. Então, para você se associar a uma faculdade e poder usar essa chancela de reconhecido pelo MEC, o carimbo ali, você tem que pagar por isso, em torno de 20% a 30% do valor do curso. Então, se um curso hoje custa em torno de R$1.000, 200, R$300, é o quê? É um custo a mais que você tem que você poderia estar repassando de desconto para o seu aluno. E isso é a minha opinião, tá? Mas isso não quer dizer que com o tempo, conforme forem evoluindo e os cursos online forem crescendo cada vez mais, que já estão crescendo, e a gente consiga baratear essa chancela, né? Então, eu também gostaria muito que o meu curso fosse reconhecido pelo MEC, mas né, eu acho que é um custo muito alto ainda, sendo que não tem essa necessidade. O que precisa saber, o que você precisa pesquisar é justamente aquilo que o professor consegue te oferecer, tá? Então, se você está aqui me acompanhando, você sabe o estilo, você tem um conhecimento da minha experiência, de onde eu aprendi, de como que eu ensino, isso é importante, porque isso é que vai contribuir para a sua evolução, na sua carreira, para fortalecer, para agregar mais ainda resultados nos seus atendimentos. Tá ok? Professor, não estou atuando. Não me sinto seguro, já tive cliente, mas estou com inflamação no cotovelo. Fiz curso de 2 anos presencial, fiz 2 online. Vendo o senhor, estou me sentindo mais confiante. Espero que sim. E se você, porventura, vier a ser minha aluna, eu quero que você seja, né? Assim, chega e fala assim, ó, basta, eu vou começar, vou ter essa confiança e vamos para cima, tá? Nada de mimimi, né? Esse negócio de mimimi, eu sei que acontece, mas vamos dar um ponto final nisso, bola para frente e vamos começar, tá ok? Olha, a Maria de Solange lá do Rio Grande do Norte, muito bem. O Wendel perguntando assim, a acupuntura é massoterapia? Não é bem massoterapia, tá? Não é bem massoterapia, mas eu não sei onde ela se enquadra. Por isso que a nova regulamentação dessas práticas, dessas terapias consideradas alternativas, complementares, então as práticas integrativas e complementares é o nome mais correto. Então, a gente pode dizer que tanto a acupuntura quanto massoterapia é uma prática integrativa e complementar, é uma PIC, tá? E tem a ver com terapia manual, tá ok? Mas não é igual, a acupuntura é uma coisa, a massoterapia é outra coisa, tá? Shirlene falando, legal, vou fazer o curso técnico, sou de Arujá, São Paulo. Ah, legal, muito bom, muito bom.
O Jordani falando que conheceu a massoterapia com a pandemia, está amando. Legal. Iranete.Santos. Eu tenho 41 anos e estou começando agora. Estou muito confiante, também não tenho faculdade nem curso técnico. Estou começando do zero. Muito bem-vinda, Iranete. Vamos juntos. Depois eu quero que você me mande um depoimento, um print aí, um vídeo mostrando que você está atendendo clientes com massagem. Eu quero ter esse feedback seu. Se você, por acaso, tiver alguma dúvida, alguma coisa, me manda um direct, tá? Não deixe de perguntar, porque eu quero sim ouvir de você que você conseguiu trabalhar com a massagem. Tá ok? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. Eu vou falar aqui com vocês mais para frente. Amanhã tem mais, tá? Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira, amanhã 9h30 da noite, tá? Então, compartilhe aí com vocês o stories que eu vou postar lá a respeito da agenda, do cronograma, tá bom? A Suzy, professor, já me conhece, sem mimimi, essa sou eu. Agora eu vou fazer mais curso, kkk, o último com o senhor. Sem mimimi, entendeu? A Adriana perguntando aqui, professor, pode repetir pique? É isso? Isso. Tanto a acupuntura quanto a massoterapia, as técnicas de massagem, elas fazem parte do conceito novo de pique, que seria o quê? Práticas integrativas e complementares. Sim, Wendell, inclusive a quiropraxia entra nesse contexto de prática integrativa e complementar. Tá? Então tem muita gente hoje em dia buscando graduação em práticas integrativas e complementares. Eu acho ótimo, só tem um detalhe que a gente tem que tomar cuidado. Essa profissão não existe ainda também, não está regulamentada, então se você quiser depois atuar em alguma coisa assim, se, por exemplo, a quiropraxia for regulamentada, não adianta nada você ter uma formação em práticas integrativas e complementares. Tá? Isso não vai te colocar dentro dessa questão de profissionais da área da saúde, ou de profissional da área da quiropraxia, ou da massoterapia, ou da acupuntura. Então, é uma coisa um pouco mais complexa que a gente precisa discutir mais a fundo e vocês precisam entender melhor o que seria isso, tá? Aí sim, precisa ter o quê? Precisa ter o reconhecimento do MEC. Então, se você for fazer uma graduação, você precisa escolher um curso que esteja reconhecido pelo MEC. Então, fazer uma faculdade de um curso que não tem reconhecimento pelo MEC, então o curso tem que ser reconhecido pelo MEC, não a faculdade. Às vezes a faculdade é reconhecida pelo MEC, mas o curso não é, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Valéria, não tem problema. Estamos acabando, mas vai já ficar gravada. Depois você pode assistir. E essa semana, Valéria, só para você já estar sabendo, vai ter, tá? Lives toda semana, todos os dias. Só não vou ter, talvez, no sábado, porque eu tenho um compromisso. Mas mesmo assim, se der tempo, eu entro por pelo menos 30 minutos aqui para encher o saco de vocês aqui, tá? E, Wendell, existe sim um curso livre de quiropraxia. Inclusive, eu vou estar ministrando um aqui na minha cidade, em Londrina, no final deste mês. Tem alguns alunos, seguidores, que vão estar vindo aqui para Londrina. Não sei de que cidade você fala, mas que vai estar vindo aqui fazer. Se você quer ter mais informações, me manda um direct que eu te respondo, tá? Práticas integrativas e complementares. Isso mesmo, Adriana. Tchau, tchau, pessoal. Foi ótimo estar com vocês e até amanhã. Amanhã à noite, 9h30 da noite, tá? 9h30 da noite a gente se fala aqui no Instagram de novo. Tchau, pessoal. Não esqueçam do print para postar lá no Stories de vocês. Marca o meu nome. Tchau, tchau.